Muito bem, alunos da turma 1001, nós vamos aqui à questão 17, livro de atividades, página 26. Ele deu aí uma PG decrescente, tem que prestar atenção aqui. Decrescente, sabe-se que o quarto termo mais o sexto é igual a menos 320. O quarto termo menos o sexto é igual a 129. Letra A, determine a razão e o primeiro termo. Letra B, determine o quinto termo. Nós podemos observar aqui, é como se fosse uma equação aqui, um x e um y. Então, quando nós temos duas equações com duas variáveis, nós resolvemos por um sistema. Aqui dava para resolver pelo sistema, pessoal, porque eu tenho dois elementos aqui exatamente iguais, um positivo e outro negativo. Então, pelo processo da adição, aqui vai dar 2a índice 4, aqui corta, vai dar menos, dá o sinal do maior, subtrai o maior do menor, dá menos 128. O quarto termo é igual a menos 128 dividido por 2. Isso é, o quarto termo é menos 64. Então, eu já sei o quarto termo. Eu escolho a primeira ou a segunda para achar o sexto termo. Então, como o quarto termo é menos 64, eu podia pegar a primeira e a segunda. Eu peguei aqui a primeira. O quarto termo, que é menos 64, mais o sexto termo é igual a menos 320. Então, vai ficar, passa o 64 para lá, o sexto termo vai ficar igual a menos 320 mais 64. O sexto termo dá menos 256. Então, na realidade, você tem uma PG que você já achou o quarto termo e você já achou o sexto termo, tá? Aí, o que ele pede lá? Ele pede a razão. Se você tem dois termos que não são consecutivos, nós já sabemos fazer isso. O maior é igual, não é isso? O sexto termo é igual o menor, que é o quarto termo, vezes a razão elevada à diferença dos índices. Então, vai ficar 6 menos 4, 2. Mas quem é o maior ali? É o menos 256, quer dizer, o último termo ali, no caso, que na realidade ele não é maior, ele é o menor, não é isso? É menos 256, igual ao quarto termo, que é menos 64, vezes a razão elevada ao quadrado, que aqui eu vou achar a razão, porque eu sei o sexto termo e o quarto termo. Então, a razão vai ficar igual a menos 256 dividido por menos 64. Menos com menos dá mais, vai dar a razão igual a 4. A razão é igual a raiz quadrada de 4, a razão é igual a mais ou menos 2. Repare aqui, como ela é uma PG decrescente e negativa aqui, eu vou pegar o positivo. Por que eu vou pegar o positivo? Nós vamos ver lá que se eu colocar a razão aqui positiva, vai dar, pegar a razão negativa, menos com menos vai dar mais. Então, nós vamos ver ali na prática por que eu peguei o positivo, tá? Então, agora sabemos a razão, sabemos o quarto, sabemos o sexto termo. Aí ele pede o primeiro termo. Eu botei aqui dois modos para que você faça. Olha o primeiro termo, eu sabia o quarto, eu posso fazer o quarto é igual ao primeiro, vezes a razão elevada à diferença dos índices. Aí ficaria menos 64 é igual ao primeiro termo, que é 2 a razão. Eu peguei aqui 2 elevado à diferença dos índices, que é 3. Então, vai dar 8. Então, o primeiro termo ficou menos 64 sobre 8. O primeiro termo dá menos 8. Agora, eu podia calcular também, porque eu sabia o quarto e sabia o sexto. Então, eu podia fazer pelo sexto termo também. Eu fiz aqui para tirar dúvida, porque às vezes o aluno não, eu andando me ligando, qual dos dois eu pegava. Eu falava, tanto é que na live eu dizia, tanto um quanto o outro. Aí eu peguei, fiz aqui com os dois, ó, o sexto termo. O sexto termo é igual ao primeiro termo, vezes a razão elevada à diferença dos índices. Isso sempre que eu não tenho termos consecutivos para achar a razão, certo? Então, 6 menos 1 vai dar 5, que é elevado à quinta. Como a razão é 2, vai ficar o sexto termo, menos 256, é igual ao primeiro vezes 2 à quinta. 2 à quinta vai dar 32. Então, o primeiro termo vai ficar menos 256 sobre 32. Então, menos com mais dá menos. 256 sobre 32 dá menos 8. Agora ele quer achar, repare que achamos o mesmo valor, ele quer achar o quinto termo.
E eu mostrei novamente por dois modos diferentes aqui que você poderia fazer. Eu poderia calcular o quinto termo, o quarto vezes a razão, não é isso? Se eu tenho uma PG, eu tenho um termo, eu quero achar o seguinte, é pegar esse termo e multiplicar pela razão. Então, o quarto termo vezes a razão, então, ó, o quarto termo menos 64 vezes 2 menos com mais dá menos 128. Por isso que eu peguei o 2. Porque se ele diz que a PG é decrescente, repare, 8, menos 64, menos 200, está decrescendo. Se eu pegasse, no caso, o negativo, colocasse aqui, ó, o quinto termo não ficaria menor do que o quarto termo, ficaria maior, porque daria mais 128, por isso que eu peguei, ó, menos com mais dá menos. Ser menos 64 vezes 2, menos 128. Aqui, menos 128. Por isso que eu peguei o positivo. Se você pegasse o negativo, como ele está dizendo, ele quer que seja decrescente, então vai dar menos 128. Aí eu fiz também do outro modo, ó. O quinto termo, que você já descobriu o quinto termo, não é isso? Igual o quinto termo que você quer descobrir, mas você sabe o quarto termo, não é isso? Se você não soubesse o primeiro termo, também podia fazer assim, ó. O quinto termo é igual ao quarto termo vezes a razão elevada à diferença dos índices, que é elevada a 1. Um quinto termo eu não sei. O quarto termo eu sei. O quarto termo é menos 64. Nós achamos lá. Vezes a razão, que é 2, elevado à diferença que deu 1. Então, vai ficar 2 elevado a 1, vai dar 2. Menos 64 vezes 2 dá menos 128. Quer dizer, de um modo ou de outro você acharia aí. Agora, a questão 18, vamos iniciar e não vou terminar. Primeiro que não tem espaço ali. Eu inicio e terminamos durante a aula, tá? O nono termo, ó, o nono termo, tá aqui, eu tenho o A1, não sei, nem o segundo, nem o terceiro, sei o quarto. O quinto, não sei, sei o nono, sei o quarto e o nono termo. Então, o nono termo de uma progressão geométrica, uma progressão geométrica A, ele chamou a progressão, essa aqui, de uma progressão geométrica A, ou B, ou C, deu um nome aqui, tá? De razão Q. Razão nós sabemos que é a letra Q, mas não sabemos ainda a razão. Por isso que ele botou uma progressão A de razão Q é 1792. Quem é esse 1792? O nono termo dessa PGA de razão Q. O nono termo é 1792. Dessa forma, o quarto termo e o seu quarto termo é 56. Então, ele deu o nono termo e deu o quarto termo. Não sei a razão, certo? Bom, aí ele fala assim, dessa forma, o quarto termo de uma outra progressão geométrica, tem uma outra progressão geométrica que eu posso chamar de B, tá? Uma outra progressão geométrica B com razão Q mais 1. Espera aí, Q é uma outra progressão cuja razão é Q mais 1. Se eu achar a razão dessa daqui, se a razão aqui, por exemplo, vai dar 2, resolvendo aqui vai dar 2. A razão do outro é Q mais 1. 2 mais 1, 3. Já sei que a razão do outro vai ser 3. E ele tem que me dar mais algum termo. Tá? Porque dessa daqui nós vamos tirar a razão da PGB. Porque ele diz que a razão da PGB é Q mais 1, é a razão mais 1. Isso é a razão da primeira mais 1. Se aqui a razão eu achei 2, que eu vou mostrar como é que eu achei 2, então a razão da outra PG vai ser 2 mais 1, vai ser 3. Se fosse 3, seria 3 mais 1, seria 4. Agora ele tem que me dar mais algum termo. Aí ele diz assim, ó, e cujo primeiro termo é igual ao primeiro termo da progressão A. Isso é, o primeiro termo da progressão B é igual ao primeiro termo da progressão A. Então, nós temos que calcular que o primeiro termo daqui vai ser igual ao primeiro termo da progressão B. E a razão dessa daqui é igual à razão da outra mais 1. Isso é, que aqui é 2, lá vai ser Q mais 3. Então, vou iniciar e terminamos lá. Então, nós vamos achar a razão. O que eu fiz? O nono termo é igual ao quarto termo vezes a diferença dos índices, 9 menos 4, que é a quinta. Então, 1792 é igual a 56, que é o quarto termo, vezes a razão elevada à quinta.
passo 56 para lá dividindo, que a quinta é igual a 1.792 dividido por 56. Dividindo aqui vai dar 32, que é a quinta, então eu vou achar que raiz quinta de 32. 32 é 2 a quinta. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 16, 32. Índice igual ao expoente do radicando dá o valor do radicando. A razão aqui é igual a 2. Então, aí nós iniciei e nós terminamos na live.